é importante conhecer um pouco da história. E a história dos objetos manufaturados vem desde a pré-história. Desde quando o homem aprendeu a polir a pedra, tecer fibras animais e vegetais, fazer cestos, modelar o barro e produzir cerâmica, armas, vestimentas, adornos, instrumentos musicais, como as flautas de ossos, bambus e tantos outros. A princípio, os objetos eram criados para quê? Para cumprir suas funções. Eu preciso transportar água, então eu preciso de um recipiente para transportar água, armazenar água, comida. Então os objetos eram criados para suprir as necessidades. E aos poucos, por que não, buscou-se ornamentar esses objetos, dando-lhe uma dimensão estética, tornando-os mais belos e agradáveis. E a partir daí, desde então, tudo era produzido pelos artesãos, até a Revolução Industrial, que foi um período de grande desenvolvimento tecnológico, iniciado na Inglaterra em meados do século XVIII e se espalhando pelo mundo. A primeira máquina a vapor surgiu em 1698, para você ter uma ideia. Grandes transformações ocorreram, com um sistema de produção em série e em larga escala, gerando produtos mais práticos e baratos. E, claro, às custas de muito sofrimento, exploração do povo, de adultos e crianças, que trabalhavam dia e noite, que morriam trabalhando, não existia lei trabalhista, causando êxodos rurais e crescimentos desordenados das cidades, poluição, doença e muita pobreza. Isso impactou fortemente a arte, de uma certa forma, e o artesanato. Depois de muito tempo, com a criação do grupo de artes e ofícios por William Morris, em meados do século XIX, aos poucos o artesanato foi e vem recuperando seu espaço e seu valor. A arqueologia tem revelado ao longo dos tempos, com pesquisas e explorações, os mais diversos artefatos, das mais variadas formas e materiais. São milhares de exemplos extraordinários. Mas, para citar apenas um, pensemos na descoberta pelo arqueólogo e egiptólogo britânico Howard Carter, em 1922, da incrível tumba KV62, a tumba do faraó menino, Tutankhamon, ou Tutankhamon, conhecido como Rei Tut, no Vale dos Reis, no Egito. Ele governou por apenas 10 anos, faleceu jovem aos 19 anos, em 1324 a.C. Essa descoberta impactou o mundo de tal forma que voltou os olhos para o Egito. As pessoas se deslocavam para lá, ficavam em volta da tumba esperando alguma coisa acontecer. Foi uma febre, uma loucura. Foram encontrados 5.300 itens, desde bengalas, sandálias de ouro, joias, alimentos, bigas, instrumentos musicais, textos sagrados, as pinturas e os textos nas paredes. Pensa que foi um acontecimento porque todas as tumbas encontradas até então já haviam sido saqueadas. Então era a primeira vez que encontrava uma quantidade tão
grande de artefatos e muito, muito ouro. Além disso, tinha o corpo mumificado do faraó, contido num sarcófago magnífico, e a famosa máscara mortuária, ricamente produzida e adornada com folhas de ouro, lápis lazuli, cornalina, obsidiana, vidro de cor turquesa, etc. Uma riqueza. Porém, além de toda a riqueza material, essa descoberta, assim como tantas outras, em tantos outros sítios arqueológicos, vão nos mostrando como viviam os nossos antepassados, em diferentes culturas, lugares, épocas e eras. Essas importantes informações só chegaram até nós porque elas sobreviveram como cápsulas do tempo nos artefatos criados, produzidos e construídos por quem? Pelos artesãos do passado. A tumba do rei Tut nos revela parte da história egípcia de 3.400 anos atrás. Essa descoberta foi tão importante que os itens continuam sendo preservados e estudados até hoje, na tentativa de desvendar os seus segredos e mistérios, as técnicas aplicadas, processos e cultura. Parte desses itens se encontram expostos no Museu Egípcio do Cairo. Viu como é importante o artesanato para a história da humanidade? E o que nos dizem as pinturas rupestres feitas nas paredes das cavernas, então? Veja se você consegue identificar as estéticas egípcia, grega e romana nessas indumentárias. Dê uma olhadinha. Conseguiu? Foi só no século XVIII, na França, que o termo belas artes foi cunhado. E no início do século XX, o crítico e jornalista Recioto Canudo publicou o Manifesto das Sete Artes. Daí que vem a ideia de ser o cinema a sétima arte. Hoje as coisas já mudaram bastante. Bem, dito isto, tem mais uma questão. A divisão das artes entre artes menores ou aplicadas e artes maiores. Você já ouviu falar disso? Basicamente, foi um conceito criado para classificar as artes maiores ou superiores, como se referindo às artes oriundas da criatividade, do uso da mente, como a arquitetura, pintura e escultura, enquanto as artes menores referem-se às artes aplicadas, mecânicas e manuais, que produzem peças decorativas, objetos utilitários e até a ourivesaria, as joias. No entanto, preste bem atenção, esse conceito parece bastante precário e obsoleto, porque fica difícil classificar a arte dessa forma. E com certeza existem peças decorativas ou da ourivesaria com um valor artístico muito superior a determinadas pinturas ou esculturas medíocres. Haja visto os itens encontrados na tumba do faraó. Eu trouxe essa questão apenas para traçarmos um paralelo com o que temos hoje entre arte e artesanato. Não são essas classificações que determinam a arte ou não, e sim o valor
artístico real.